Bom, vamos lá. Meu nome é João Pedro Merlotti e hoje eu vou apresentar para vocês a Mob Saúde. O Mob Saúde é um facilitador de acesso a equipamentos de apoio à saúde e locomoção. Esse sistema, ele é parte do meu trabalho de graduação ou trabalho de conclusão de curso pela FATEC Jales, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu desenvolvi ele em parceria ao Igor Gabriel Venturini, meu colega de sala e grande amigo, e nós fomos orientados pelo professor Cristiano Pires Martins. Esse trabalho ele já foi exposto em sala e perante a banca no dia 19 de novembro de 2025, durante o nono CITEF, que é o Simpósio de Tecnologia da FATEC Jales. Vamos fazer aqui uma rápida apresentação, né? A gente vai fazer a introdução do, do projeto, o que, que é o projeto, fazer o referencial teórico, né? No que a gente se baseou, no que a gente se inspirou para desenvolver. Vamos falar sobre a nossa metodologia de desenvolvimento, fazer análise e discussão dos resultados, as considerações finais, dar os créditos a quem é de direito, por fim, fazer os agradecimentos ali e encerrar a nossa apresentação. Bom, introduzindo, Mob Saúde, já disse antes, é o facilitador de acesso a equipamentos de apoio à saúde e locomoção. Como assim equipamentos de apoio à saúde e locomoção? Quando a gente fala isso, a gente pensa em equipamentos tais quais cadeiras de rodas, macas, camas hospitalares, andadores, muletas, bengalas, botas ortopédicas, enfim, tudo que você possa usar de forma temporária ou permanente para ter uma qualidade de vida melhor ou até para conseguir ter uma qualidade de vida. E a Mob Saúde ela é uma plataforma feita da comunidade para a comunidade, para que você possa colocar o seu equipamento que está parado na sua casa, que você precisou comprar em algum momento para alocação ou para empréstimo. Por enquanto a gente está trabalhando apenas com empréstimo, né? Não tem nada, nenhuma transação financeira acontecendo. E você possa colocar esse seu equipamento de volta no mercado para rodar, né, novamente. É, esse sistema ele pega o gancho de uma oportunidade de mercado que vem crescendo muito, que é justamente a do aluguel de equipamentos. As pessoas estão tendendo cada vez menos a comprar as coisas novas e estão procurando cada vez mais adquirir de forma temporária, né? A gente pode ver muito isso nas áreas da engenharia civil, até o próprio Uber. Tem muitas pessoas que fazem Uber que, ao invés de trabalhar com um carro próprio durante a semana, eles alugam um carro de uma empresa terceira e utilizam esse carro alugado para trabalhar. E depois usam o próprio carro no final de semana para passeio e tudo mais. Enfim, é uma oportunidade de mercado que vem crescendo muito e nós estamos aproveitando dela. Qual que é o problema que a Mob Saúde se propõe a resolver? Acesso a equipamentos de apoio à saúde, justamente a esses equipamentos, ele é muito complexo quando você pensa em cidades mais afastadas das grandes metrópoles, quando você pensa em cidades pequenas, em cidades interioranas, enfim. Tem uma logística de entrega muito ruim, muito complexa, uma burocracia muito alta. Para você comprar o equipamento é muito caro e não é todo mundo, para não dizer que é a minoria da população que tem condição de ficar fazendo isso. E fora que os equipamentos que o governo público pode dispor, principalmente em cidades pequenas, é muito limitado. Então, qual que é a nossa solução? O que que nós trouxemos, né? A gente propõe uma democratização do acesso, unindo quem possui com quem necessita. Se você, como eu já disse, né? Se você tem um equipamento parado na sua casa que você precisou comprar em algum outro momento, você pode pegar, colocar as fotos dele, né? Cadastrar ele no site, para que outra pessoa que esteja precisando possa ir lá e solicitar o empréstimo desse equipamento por um período de tempo definido, enfim. Você possa fazer essa troca, né? Colocar seu equipamento para circular. A gente se baseou em dois sistemas, né? Duas empresas que já trabalham com algo parecido, só que no caso elas são empresas que têm o equipamento e elas fornecem esses equipamentos por um período já pré-definido, né? No caso é a LocMed Hospitalar e a Fast Aluga Med. Como eu disse, elas têm os equipamentos e emprestam os próprios equipamentos para as pessoas e elas têm um foco mais centrado nos grandes centros, nas grandes metrópoles. Em- E a gente funciona de outra forma. Nós não somos fornecedores de equipamentos,
nós temos o sistema P2P, né? Ao invés de ser peer-to-peer, igual é no Torrent, nós somos people-to-people, pessoas para pessoas. A gente trabalha com aluguel barra o empréstimo simplificado, né? A gente tenta reduzir ao máximo a burocracia dentro da plataforma para que você possa fazer isso, justamente para facilitar e agilizar o acesso. E a gente tem um foco mais regional. Então seria para focar ali em cidades menores. Por exemplo, eu sou de Jales, São Paulo. Jales é uma cidade relativamente pequena, a gente tem menos de 50 mil habitantes pela última vez que eu olhei os dados demográficos. Então, é algo para ser mais simples também, não ter toda a complexidade de entrega, enfim. Esse é nosso conceito, nosso referencial teórico. Com relação à nossa metodologia, antes de desenvolver a aplicação, a gente fez uma validação através de uma pesquisa de campo, validando requisitos, né, encontrando nossos requisitos funcionais, validando a ideia, né, a proposta da aplicação. E a gente vai ver isso na quarta etapa, que seria a análise e discussão dos resultados. A gente percebe que é uma aplicação totalmente viável, mas eu vou deixar isso mais para frente. Com relação à modelagem, né, diagramação e prototipagem, a gente fez utilizando o Asta para diagramação, diagrama de entidade de relacionamento, diagrama de classe. A gente fez toda a diagramação base utilizando o Asta. E toda a prototipagem foi feita via Figma. Com relação ao desenvolvimento agora, tá? A nossa arquitetura de desenvolvimento, a gente optou pela arquitetura monolítica, uma vez que esse sistema é um sistema que vai ter poucos acessos, né? A gente não prevê milhões de acessos simultâneos, para ser algo mais simples, que as pessoas vão entrar ali poucas vezes. Talvez tenha um acesso um pouco maior, um fluxo de acesso um pouco maior enquanto tiver o seu ciclo de empréstimo ali funcionando, mas o foco é que as pessoas acessem poucas vezes o site. E esse sistema ele foi desenvolvido utilizando principalmente a Tau Stack, né, indo agora para as ferramentas. Tau Stack, para quem não sabe, é uma stack do framework Laravel, do ecossistema do framework Laravel, que utiliza Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel e Livewire. Livewire, para quem desconhece, ele é como se fosse o React.js o React do PHP, né? Ele faz uma renderização síncrona server-side e devolve isso mais rápido pro navegador. Isso dá uma impressão de reatividade muito boa. Essa stack, ela é do PHP 8.4, né? A gente está usando ela no PHP 8.4, perdão. Ela não é do 8.4. Ela é de versões anteriores também, mas foi utilizando a versão do Laravel 12, Livewire 3 e PHP 8.4. Como banco de dados, a gente utilizou o PostgreSQL e um serviço S3 local, né? S3 Compatible, que é o Minayo. Ele é um sistema que emula um servidor AWS S3 dentro da sua máquina para ambiente de desenvolvimento. Com relação às ferramentas, a arquitetura, a área de desenvolvimento, é isso. Vamos agora para a parte da análise e discussão dos resultados. Quando a gente pensa na análise e discussão dos resultados, a gente vai ver os gráficos, né, as respostas que a nossa pesquisa trouxe. Então, com esse primeiro gráfico, a gente pode ver que 80% das pessoas entrevistadas precisaram, ou elas ou alguém próximo, precisaram fazer o uso de algum equipamento como os que a gente citou anteriormente, e apenas 20% não, ou seja, uma grande maioria precisou. Com relação ao método de aquisição, uma grande maioria, dá para ver, né, que foram 15 pessoas, a maior parte, procurou pegar esses equipamentos emprestados. Esse gráfico aqui ele é só com relação às pessoas que precisaram utilizar, tá? É importante ressaltar esse detalhe. Então, 15 pessoas procuraram emprestado, 6 pessoas procuraram alugar e apenas 7 foram comprar efetivamente. Com relação a onde as pessoas buscariam, não é a maioria, porém é uma quantidade generosa, de 42,9% a 43% dos entrevistados disseram que procuraram através de internet e aplicativos, enquanto o restante foi buscar em hospitais e farmácias. Com relação à nossa modelagem UML, aqui agora eu não vou me aprofundar tanto. Essas daqui foram nossos diagramas principais, tá? Os mais relevantes.
Então, se você quiser dar uma olhada com mais calma, aqui está nosso diagrama de classe, o de atores e o de casos de uso. É só você pausar o vídeo, você consegue ver com calma. Agora aqui tem um vídeo demonstrativo. Eu já vou despausar ele aqui para poder narrar para vocês o que está acontecendo em cada etapa. Bom, a gente começa aqui vendo a página inicial do Mob Saúde. No rodapé dele, esse rodapé está presente em todas as páginas. A gente tem alguns links úteis. Essa listagem tem paginação, funciona no formato de lista e no formato de itens, né, de tabelas, de colunas, perdão. Tem filtro por nome, filtro por tipo de equipamento, tem filtragem por apenas disponíveis e por cidade também. Porém, o filtro por cidade ele só funciona a partir do momento que você está logado e tem seu perfil totalmente preenchido. Antes de eu fazer o login ali, eu queria mostrar que você não pode fazer a solicitação de nenhum equipamento antes de estar logado, né? Isso é legal de ressaltar também. Agora, já na parte de criação de conta, eu gostaria de ressaltar o fato de que a gente optou pelo cadastro simplificado. Então, para criar uma conta na nossa aplicação, você só precisa colocar seu nome e colocar seu e-mail e senha. Aqui eu já dei um corte para já estar logado, né? Eu fiz o cadastro e loguei. E já vou fazer a tentativa de solicitação de uma maca hospitalar. No caso, assim que eu abri ali, ele falou que não posso solicitar ainda porque o meu perfil não está completo. Então eu já vim para a página de perfil para poder preencher os dados, né? A gente tem um perfil bem completinho ali, ele pede dados de contato, dados de documento, né? Dados pessoais. Tem a opção de subir uma foto de perfil também. É, ali eu vou preencher meu telefone, eu preenchi meu e-mail institucional, inclusive. Coloquei meu telefone. Eu vou colocar um documento, no caso um CPF gerado dinamicamente através de uma ferramenta pública que está online. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E, bom, preenchi o documento, vou colocar minha data de nascimento. Agora, indo para a parte do CEP, da parte de endereço, a gente faz a consulta do CEP pela API via CEP. Então, a partir do momento que você preenche ali, ele já busca um endereço automaticamente, traz tudo preenchido para você, só precisa colocar o seu número e acabou. No final, a gente já mostra os termos de uso, porque a gente tem termos de uso bem detalhados e você não pode fazer nada sem estar ciente disso, né? Todo momento a gente reafirma a necessidade de conhecer os termos de uso. Então aqui eu vou mostrar inclusive nossos termos de uso. Lá no final a gente tem a opção de aceitar e a partir do momento que você aceita, ele mostra uma tagzinha falando quando que foi aceito. E nesses termos, basicamente a gente fala que a plataforma só serve para fazer o meio de campo entre a pessoa que tem o equipamento e a pessoa que está precisando. A gente não se responsabiliza por nada que possa acontecer, nem com o equipamento, nem com as pessoas envolvidas, certo? Bom, aqui eu estou fazendo a simulação, né, da solicitação do equipamento. No caso, é um par de muletas. Então, eu estou pegando ele ali, estou colocando uma data de início. Aqui eu falo que o fim, né, preencher o dado de fim, não é obrigatório. Também mostro que a gente fala sobre os termos de uso novamente nesse modal. Aqui ele pede alguns dados de contato, ele pede para o usuário inserir os dados de contato dele, justamente para não correr nenhum risco para não ter nenhum problema com LGPD. Aqui eu estou preenchendo e-mail e telefone. Vocês podem ver que o e-mail e telefone eles são campos dinâmicos. Se você preenche o e-mail, você não precisa preencher o telefone e vice-versa. Porém, você pode preencher os dois se quiser. Ali eu coloquei o tipo de contato. Eu vou voltar um pouquinho aqui o vídeo, só para mostrar melhor para vocês de novo. Deixa eu voltar mais um pouquinho, perdão. Aqui eu coloquei meu tipo de contato, permiti que o proprietário do equipamento pudesse fazer o contato e já mandei a solicitação. A partir do momento que eu mandei a solicitação, lá na aba de meus empréstimos aparece minhas solicitações, utilizando o e-mail pitch aqui para poder mostrar para vocês os e-mails saindo e chegando. Chegou um e-mail para o admin user, que é o proprietário daquele equipamento, com os meus dados de contato, com os meus dados de contato, não, perdão, avisando que tem uma nova solicitação. Aqui eu mostro os dados do admin user. Eu tenho eu tenho aí a página onde tem as solicitações recebidas, né? Nesse caso, eu vou aprovar eu posso aprovar ou recusar. Caso eu vá recusar, eu preciso informar o motivo.
No caso, eu vou aprovar essa e vou recusar a de baixo. A partir do momento que eu aprovo, já aparece ali falando, né? Nós informaremos o solicitante, porém nós não temos mais nenhuma responsabilidade a partir daqui. E eu faço a mesma coisa a mesma coisa aparece com o de baixo, né? Só que dessa vez só que foi rejeitado. Foi aprovada a solicitação e já vem um e-mail para mim falando que a minha solicitação de empréstimo foi aprovada. Ele me dá o link para eu poder ver os detalhes e também veio um novo e-mail falando que a solicitação foi recusada, só que essa é de uma outra solicitação que eu fiz durante os testes. Voltei na página principal lá da aplicação e vocês podem ver que ali em minhas solicitações, a primeira solicitação está como aprovada, que foi a solicitação que eu fiz. Voltando agora para o meu perfil, é esse o nosso vídeo. Esse é o fluxo feliz da aplicação, né? É assim que ela funciona hoje. Então vamos agora fazer a parte das considerações finais. Bom, a partir daqui a gente vê as considerações finais. A partir daqui a gente consegue ver o quê? O projeto ele atende tudo que ele se propõe a fazer. Então, ele reduz a questão de burocracia, ele reduz a questão de entrega, porque como é tudo na mesma cidade, né, tudo é próximo ali, as pessoas não precisam ficar pensando em logística, em como enviar o equipamento para outro estado, por exemplo, enfim, tudo simplificado. Ele atende os pilares de sustentabilidade, sociedade e economia, uma vez que as pessoas não precisam comprar novos equipamentos, né? Elas podem pegar emprestado equipamento de uma outra pessoa que já comprou. E isso cria uma sustentabilidade maior e ainda traz um impacto positivo para a sociedade. E os nossos próximos passos, né, são algumas melhorias técnicas. Por exemplo, a gente tem um desejo de implementar uma geração de contratos junto de uma assinatura eletrônica digital dentro da plataforma, para que a pessoa possa assinar o contrato assim que ela solicita, né, o empréstimo e ele é aprovado, a gente já gera um contrato e a pessoa pode assinar dentro da plataforma mesmo. A gente também pretende implementar um meio de monetização. Isso a gente ainda está vendo como que a gente poderia fazer, né? Mas uma ideia, por exemplo, seria trazer a opção do aluguel ao invés do empréstimo do equipamento e a gente ganhar uma taxa em cima do aluguel, por exemplo, mas é só uma ideia. Bom, finalizando as considerações finais, vamos para as referências. Esses daqui são os dados, são os links que a gente acessou para pesquisar, né? Então a gente viu na Community Research and Consulting ou Guedes GUML para a questão da parte de modelagem. A gente viu na CEI do AA, a gente viu também o World Health Organization, né? E, bom, basicamente são essas nossas referências. Agora fazemos agradecimentos finais. Nós agradecemos imensamente ao nosso orientador, e não somente a ele, mas também a todos os professores que auxiliaram de alguma forma técnica ou teórica o desenvolvimento do nosso projeto. E também um agradecimento especial à instituição FATEC Jales, né, a FATEC Professor José Camargo, que foi o berço da ideia do Mob Saúde. Então, a todos vocês, é você que está aqui assistindo esse vídeo, o nosso mais sincero obrigado.